mas por ser branco e de família de classe trabalhadora, a elite política britânica o rotulou como bandido de extrema-direita. Ali Dawa, que disse que casaria sua filha de 9 anos se ela menstruasse. Você me perguntou se eu permitiria que minha filha se casasse aos 9 anos. Se ela atingisse a menstruação nessa idade, eu diria que ela está pronta para o casamento. Veja esses gloriosos muçulmanos britânicos dizendo abertamente que os não muçulmanos da Grã-Bretanha são seus inimigos e os muçulmanos os odeiam. É da nossa religião que temos que odiá-los por amor a Allah. Não vamos ficar por perto. Arbusto, nós não nos amamos, nós não estamos na mesma página, nós não somos amigos, isso faz sentido, Somos inimigos, mas em vez disso, eles os colocam em hotéis, fornecem 3 refeições por dia, enquanto 309 mil britânicos sem teto dormem ao relento. As pessoas se perguntam por que há tanta raiva. Tudo bem, pessoal, aqui é Harris Sultan, e essa é uma pergunta frequente, não apenas do público, mas até da elite política. Por que essas pessoas estão tão irritadas? Eles estão irritados em todos os lugares. Apenas ontem, 3 migrantes marroquinos mataram um espanhol e 1.000 espanhóis cercaram uma mesquita e protestaram. O mesmo ocorre na França e, evidentemente, no Reino Unido. Então, qual foi nosso erro? Sim, eu entendo que Keir Starmer publicamente sustenta a visão de que são apenas os arruaceiros, as pessoas da classe trabalhadora que são de extrema direita. Então, não, eu não vou evitar chamar isso pelo que é brutalidade de extrema direita. Essencialmente, ele agrupou todos nessa categoria desprezível e temida, a extrema-direita. De acordo com pesquisas da YouGov, 56% dos britânicos acreditam que quanto mais imigrantes, mais crimes ocorrem. Então, 56% do público britânico são extremistas de direita ou racistas? Claro, se você e eu podemos descobrir isso, eles também podem. Eles sabem que o problema é muito maior do que o elemento marginal a quem tentam atribuir a culpa. O que você acha que estão fazendo? Como acha que vão resolver isso? Ainda estão muito cautelosos. Algumas declarações do Ministério do Interior são encorajadoras, mas talvez desanimadoras. Ainda não sei. Por exemplo, eles acabaram de dizer que uma legislação forte é necessária para pessoas extremamente misóginas. Considere o exemplo de Andrew Tate. Eles estão preocupados com ele. Olha, eu sempre resisti ao conteúdo e à retórica dele, mas ele é um homem muito popular. A única maneira de conter sua influência não é fechando-o ou silenciando-o. Quer dizer, claro, isso poderia ter funcionado, mas não funcionou. Ele ficou mais popular após ser removido do YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Ele virou a pessoa mais buscada no Google após a remoção de seus perfis de mídia social. A única forma de silenciar essas pessoas é permitindo mais liberdade de expressão ou apoiando influenciadores que contrariam ou refutam a narrativa de Andrew Tate. Isso é o que os islamistas pensavam. Eles acreditavam que poderiam enganar o público ocidental crédulo com ensinamentos evasivos do Islã. Pessoas começaram a refutar que o profeta Maomé se casou com uma menina de 9 anos e hoje todos sabem disso. As pessoas não estão mais interessadas nos aspectos positivos do Islã. Elas estão questionando sobre a escravidão sexual dentro da religião. E sobre a violência contra a esposa? E sobre a pedofilia no Islã? As pessoas estão mais educadas agora graças às redes sociais e ativistas ex-muçulmanos ou mesmo ativistas como Tommy Robinson, que se educou sobre o Islã. Este vídeo não é sobre Tommy Robinson, mas vou repetir. Tommy Robinson não disse nada sobre o Islã que nós, ex-muçulmanos, já não tenhamos dito. Se for o caso, ele falou menos sobre o Islã, enquanto nós, ativistas ex-muçulmanos, falamos muito mais. Mas porque ele é branco e de origem operária, a elite política britânica o rotulou de marginal de extrema-direita. E até mesmo alguns ex-muçulmanos o odeiam, apesar de ele fazer exatamente o que eles mesmos fazem. Mas isso é irrelevante. Eles estão perseguindo Andrew Tate, exigindo leis mais rígidas e penas de prisão para discursos misóginos. Ok, não acho que seja uma boa ideia, mas se você aplicar isso de forma geral, tudo bem. Se você aplicar isso a Muhammad Hijab e Ali Dawa que disse que casaria sua filha de 9 anos se ela menstruasse, ele fez um vídeo onde sua esposa se comunicava com ele através de um quadro branco, porque ele não queria que o público ouvisse a voz dela. Tenho minha esposa à minha direita, ela não vai aparecer no vídeo, mas ela vai dar a sua opinião com o quadro branco que comprei para ela. Mas por que o padrão é que a mulher é inocente e o homem é sempre culpado? Ok, tem algo que minha esposa quer dizer. Provavelmente Salama já teve o suficiente como as mulheres dão muitas chances, agora não tem tolerância nenhuma. Você vai aplicar as mesmas leis misóginas nele?
Você vai prender alguém que glorifica a mutilação genital feminina. É consenso de todos os estudiosos que a autocomposição feminina é pecaminosa. A British Broadcasting Corporation entrevistou esse indivíduo e o descreveu como um ímã respeitável. A British Broadcasting Corporation também não deveria ser processada sob essa nova legislação anti-misoginia. Eles estão claramente se referindo a alguém que apoia e glorifica a mutilação genital feminina como um ímã respeitável. Então, eu não acho que sim. Se você apenas vai introduzir novas legislações e aplicá-las seletivamente sempre que achar conveniente, então vai antagonizar ainda mais o público. Eles também disseram que vão banir visões odiosas. Ok, vocês vão banir os islamistas também? Veja esses gloriosos muçulmanos britânicos dizendo abertamente que os não-muçulmanos da Grã-Bretanha são seus inimigos e que os muçulmanos os odeiam, confira. É da nossa religião que temos que odiá-los. Por amor a Allah, amamos o que Allah ama. E ao contrário disso, odiamos o que Allah odeia. Allah odeia shirk. Sim, e duvido, inimizade e ódio, o que significa que somos inimigos. Não vamos enrolar, não nos amamos, não estamos na mesma página, não somos amigos. Isso faz sentido, nós somos. Inimigos. Ou você vai apenas dizer que qualquer um que fale contra o islamismo ou contra o mau comportamento dos muçulmanos é odioso e, portanto, vamos colocá-los na prisão. Acredito que é isso que você fará e a direção que eles estão tomando, mas não funcionará. Vai antagonizar ainda mais o público. Deixe-me olhar isso de outro ângulo. Talvez eles não queiram nomear muçulmanos per se porque não querem ser acusados de racismo, porque a Turquia e o Paquistão e todos esses outros países muçulmanos, a mídia deles mostrou a Grã-Bretanha como um país racista e islamofóbico quando aqueles dois criminosos muçulmanos de Manchester que espancaram a polícia quebraram o nariz de uma policial. Eles não se interessaram pelo contexto do vídeo. Eles apenas disseram que a polícia britânica é islamofóbica. Então viram que o mundo muçulmano vai acusar a Grã-Bretanha de islamofobia. E racista, então talvez seja por isso que eles estão cautelosos e não vão realmente nomeá-los. Mas estão indo atrás deles nos bastidores. Eu acreditarei quando eu ver uma mudança no tom de Muhammad Hijab, ou Dili Hussein ou Ali Dawa, mas eles continuam se tornando mais ousados em seu discurso inflamatório e provocativo. Como podemos, sim, restabelecer a Khilafa novamente? Então existem 3 métodos, me corrija se eu estiver errado. Sim. Nossos irmãos do Hezbollah que acreditam que você faz alguma dawa de base, você desperta a Ummah, mas na verdade você busca poder de um grupo seleto de elite que lhe dará Nusra, e então você faz talvez algo como, mas não restrito a um golpe militar, assumir o controle, feito sim. Então você tem nossos irmãos que eu não gosto deste termo, eles são o que você chamaria do espectro jihadista. Eles dizem que não, nós não podemos buscar Nusra porque eles são Tawhid e o exército são Tawhid, temos que pegá-lo à força. Este idiota até foi para o Afeganistão e estava glorificando-os há alguns dias. O Talibã que acaba de proibir o som das mulheres, sim, não só elas têm que usar esses sacos de lixo, mas nem sequer podem ser ouvidas em público. Ali Daba usa um quadro branco para se comunicar, pois não quer que o público ouça a voz de sua esposa. Nenhuma advertência dada pela polícia britânica a Dili Hussein, então me perdoe se acho que é tudo uma farsa. É por isso que acredito que essas novas medidas do Ministério do Interior sobre a proibição de conteúdo misógino e odioso é mais um ataque aos críticos do Islã e dissidentes. Pessoas genuinamente preocupadas com o bem-estar e prosperidade da Grã-Bretanha, que veem a crise migratória saindo do controle e o crime aumentando, na maioria das vezes, culpam os migrantes ilegais. Observe as taxas crescentes de estupro na Inglaterra. O governo do Reino Unido teme registrar o status de imigração dos criminosos. Os dados publicados pelo governo alemão nos dão uma ideia sobre o aumento de estupros por migrantes na Alemanha. Dê uma olhada nessa estatística condenatória. Afegãos e africanos compõem menos de 2% da população alemã. No entanto, eles são responsáveis por 34% dos estupros de mulheres alemãs. Proporcionalmente falando, afegãos e africanos têm 40 vezes mais chances de estarem envolvidos em estupros e estupros coletivos de mulheres alemãs. Ninguém se inscreveu para cuidar de pessoas vindas de uma zona de guerra quando isso foi proposto. Por que eles são tão lenientes com esses migrantes? Isso me ultrapassa. O próprio site do governo do Reino Unido diz que as pessoas que entram ilegalmente estarão sujeitas a uma proibição vitalícia de reentrada, cidadania e residência permanente.
É isso que o site do governo do Reino Unido diz, conforme a lei de imigração de 1971. Mas o que eles fazem em vez disso? Eles os colocam em hotéis, dão-lhes 3 refeições por dia, enquanto 309 mil britânicos sem teto estão dormindo ao relento. E eles se perguntam por que as pessoas estão com raiva. Isso me diz que o próprio governo do Reino Unido não está respeitando suas próprias leis, mas estão pedindo ao mundo e às pessoas comuns para respeitarem quaisquer leis vagas que eles introduzam. Eles estão prendendo pessoas por dizerem quem é Alá, estão prendendo veteranos do exército que aparecem em protestos, estão prendendo mulheres, mães, por gestos agressivos em direção à polícia. Por outro lado, eles estão quebrando sua própria lei. Deveriam estar deportando essas pessoas. Pessoas que entram sem um visto válido, pessoas que aparecem sem passaporte, precisam ser deportadas de acordo com as próprias leis do Reino Unido. E eu continuo dizendo isso. Isso é um tapa na cara de todas aquelas pessoas que preenchem os formulários, que ficam nas filas para tentar entrar na Grã-Bretanha legalmente, é um tapa em seus rostos. Bem, eles sabem que é um problema, mas a questão é se eles vão fazer algo a respeito. Eles sabem que o público está perto de um ponto de ruptura. Apenas ontem, Yvette Cooper disse que deportará 14.500 imigrantes ilegais nos próximos 6 meses, um ritmo... O Telegraph publicou um plano governamental detalhado para implementar uma nova ação inédita desde Theresa May. Mas o público está cético. É compreensível, dado que o país parece estar quebrado. Fico apaixonado por isso, pois mostrei recentemente que o mesmo modelo aplicado na Grã-Bretanha está sendo usado na Austrália. O Partido Trabalhista da Austrália ganhou a eleição, contornou seu próprio procedimento legal ao conceder vistos de turista para refugiados de Gaza, sabendo muito bem que eles eram refugiados, mas eles deram vistos de turista. Por quê? Você vê como eles são inteligentes? Você vê como eles são manipuladores? Eles manipulam o próprio sistema. Eu simplesmente não entendo por que esses políticos estão tão empenhados em destruir seus próprios países belos. Eles vão se mudar para Marte? O que eles acham que vai acontecer quando o Islã assumir completamente? Eles já assumiram partes da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Canadá. Em Londres, nos últimos 10 meses, houve centenas de protestos com slogans antissemitas, pedidos de jihad, desrespeito a símbolos britânicos e apoio aos Houthis, que têm atacado navios do Reino Unido. Sempre acreditei que a maior civilização conhecida, a ocidental, não poderia simplesmente se render e perecer. Exércitos externos não poderiam conquistá-la? A América é a maior superpotência, e enquanto permanecer assim, ninguém pode destruir o mundo livre. Então você não pode destruí-la de fora, mas certamente pode fazê-lo de dentro. A América é o câncer, a América, o governo americano, o secularismo, a democracia, o capitalismo. Esses são cânceres que espalharam sua doença por todo o mundo. Pessoal, preciso falar com vocês sobre algo muito sério. É o seguinte: queimar a bandeira americana é apenas uma visão linda, mas não é suficiente. Precisamos queimar todos os sistemas capitalistas e imperialistas que existem. Precisamos queimar o governo dos Estados Unidos da América, também conhecido como Organização Terrorista Global, até o maldito chão. Não acredito que a teoria do grande substituto tenha sido um grande projeto de pessoas malignas no Oriente. O Ocidente pensou em resolver a escassez de mão de obra, aceitando imigrantes de suas antigas colônias, retribuindo-as e tratando-as como iguais, já que seu povo não estava fazendo bebês suficientes. A Grã-Bretanha recebeu migrantes de ex-colônias como Índia, Paquistão e Bangladesh, já a França, da Argélia e outras antigas possessões. Isso foi visto como um reembolso, uma situação ganha-ganha. Mas o que eles não sabiam é que um dia eles se tornariam tão influentes que poderiam consumi-los por dentro. Atualmente, 7% da população da Grã-Bretanha e 10% da França são muçulmanas, desafiando a estrutura dessas sociedades. 3 gerações depois, eles não respeitam seu novo país, não se veem como britânicos ou franceses, queimam a bandeira da União Jack, agridem pessoas que a usam ou mostram sua britanicidade. Não sabiam que isso ia acontecer, mas perceberam que poderiam explorar a situação por volta de 2015, lembro, quando a Primavera Árabe aconteceu. Muçulmanos do Paquistão, Bangladesh e todo o mundo estavam felizes, sentindo que finalmente os muçulmanos se levantavam contra ditadores brutais. Mas as coisas foram para o lado errado.
Eles culparam o Ocidente e depois foram para a Europa. Esse foi o momento para o mundo ocidental dizer não. Não mudaremos nossas leis de imigração por seus problemas. Usaremos o necessário para mantê-los fora, mas não o fizeram. Lembro-me, em 2015 ou 2016, uma criança apareceu na praia após fugir de Alepo. Essa imagem quebrou a internet. Eu também me emocionei e pensei, sim, essas crianças merecem outra chance. E eu não culpo o público ocidental por abrir seus corações e portas e dizer, ok, vamos acolhê-los. É por isso que não havia muita pressão sobre os governos naquela época para aplicar suas leis de imigração tão fortemente. Todos que defendiam acolhê-los fizeram isso por compaixão. Mas agora acho que a maioria dessas pessoas está dizendo, cometemos um erro. Não porque aquela criança merecia morrer, mas porque precisamos preservar nossos próprios valores. Nossa própria estrutura social, não há nada de errado com isso. Pare de pedir desculpas pelo seu modo de vida. O que contrasta com o modo de vida das pessoas que estão chegando, então sim, nós erramos. Ainda não é tarde. Parte de mim acredita que somos a maior civilização conhecida pela humanidade. A nação que conquistou o mundo iniciou a Revolução Industrial e Tecnológica, criou leis humanitárias, a Organização das Nações Unidas e todas essas coisas não pode simplesmente desaparecer. Certamente não funciona assim. Só o tempo dirá, mas continuarei tentando alertá-lo. Como um ex-muçulmano sobre os perigos desta ideologia, esta ideologia vai devorar você se você pensar que uma ideologia que tem tentado destruir você. Por 1.400 anos não vai apenas se integrar e cantar Kumbaya com você. Então, lamento, você não despertou para os perigos batendo à sua porta. Você caminha sonâmbulo rumo à morte da sua civilização. É por isso que continuarei trabalhando, porque sei que depois do Ocidente, pessoas como eu não têm para onde ir. Espero que você tenha encontrado algo útil no meu desabafo. A maioria dos meus vídeos são desmonetizados, então se puder apoiar meu canal, por favor faça em patreon.com/harrissultan ou me comprando um café em buymeacoffee.com/harrissultan. Se não, tudo bem também, apenas curta e compartilhe este vídeo. Até a próxima, tchau! Se quiser apoiar meu trabalho, torne-se meu patrono em patreon.com/harrissultan ou me compre um café.